Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência a essa leitura maravilhosa que é a Palavra de Deus. Hoje, Isaías capítulo 48. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de juntos estarmos aqui para meditar na tua santa palavra. Fala conosco e que o teu Espírito Santo nos conduza diariamente. Amém. Isaías 48 diz assim: Povo de Israel, escute, escute, descendentes de Judá, vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adora ao Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da cidade santa e confiam no Deus de Israel, naquele que chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês não. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros de como o ferro ou o bronze. Por isso falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito. Vocês precisam reconhecer que falei a verdade, mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Só agora é que vou fazer com que aconteça, com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas e assim não podem dizer que já tinham, que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso vocês não tinham ouvido essas coisas, não sabia que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês, eu poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, eu tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha, e por amor ao meu próprio nome, eu vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado, não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. O Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, povo que eu escolhi, eu, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos coloquei a terra no seu lugar, estendi o céu, dei uma ordem a eles, começam a existir. Reúnam-se todos e escutam. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isso. O homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem chamou e dei ordem e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Agora venham cá e escutem o que eu estou dizendo. Desde o princípio nunca falei em segredo e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora o Senhor Deus me deu um espírito e me enviou o Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Diz ao seu povo: eu sou o Senhor, o seu Deus, eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Ah, se vocês tivessem obedecido os meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente. As suas vitórias teriam sido honestas, teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como o grão da areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria e eles estariam sempre na minha presença. Saiam da Babilônia, fujam de lá, com gritos de alegria anunciem toda boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez
com que corresse água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jorrou, mas o Senhor diz aos que praticam o mal: para vocês não há segurança. Isaías capítulo 49. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Preste atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor me escolheu. Eu nem havia nascido quando ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como a espada afiada e me prometeu com a sua própria mão, me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda e uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é meu, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor, o meu Deus é a minha força. O Senhor me diz: você não será apenas o meu servo, me trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo dos reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder, eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-lo, eu os ajudarei, eu os protegerei por meio de vocês, farei uma aliança com os povos, construirei de novo o país de vocês, devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão, e aos que vivem na escuridão, direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto do caminho, até mesmo nos montes pelados encontrarão pastos, não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles, e os guio e os levarei até as fontes de águas. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei o caminho pleno por onde o meu povo passa. Eles voltarão e os de lugares distantes do norte e do oeste e de Assua no sul. Cantem o céu e alegrem-se, ó terra, montem, gritem de alegria, pois o Senhor falou ao seu povo, ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor respondeu: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei você. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos, eu nunca esqueço das suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo daqueles que destruíram e arrasaram. Olhem para todos os lados, vejam o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias. Você usará como orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali.
Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram de morar em você lhe dirão um dia: Este é pequeno demais. Precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe de filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: Levantei a mão e darei um sinal de comando aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês e lamberão encostarão o rosto no chão e lamberão o pé de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Será que alguém podia tirar um soldado de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiro por um rei cruel? O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele, os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, eu mesmo salvarei os seus inimigos, farei com que os seus inimigos comam da sua própria carne, e então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês, que eu, o poderoso Deus de Israel, eu sou o seu redentor. Isaías capítulo 50. O Senhor Deus diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora, como um homem manda embora sua mulher? Então, onde está o documento de divórcio? Ou acha que eu vesti como escravo a fim de pagar as minhas dívidas? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-lo? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-lo? Será que já perdi a minha força? Não, não, eu dar uma oferta e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto, assim, por falta de água, e os peixes morrem de sede e, com, e comerem. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir a escuridão do céu, posso fazê-lo vestir outra roupa. O Senhor Deus ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as mãos ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu me revoltei, nem fugi dele, ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingaram e cuspiram no meu rosto, mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém já tem causa contra mim. Então, vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão e serão como um
vestido que as lança destruição. Escutem vocês que temem o Senhor, obedeçam às ordens do seu servo, se o caminho que andam é escuro, se nenhum raio de luz. Confiem no Senhor, ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo de que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse código, um sofrimento horrível os espera. Isaías capítulo 51. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pense no seu antepassado Abraão, em Sara, que vocês são descendentes de Abraão. Não tinham filhos quando eu chamei, mas eu os abençoei e eu lhes dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem jardim, como um jardim que plantei na região do Éden, e ali haverá a felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escutem, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e o meu mandamento serão uma vez. Os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Verei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória. Eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim, confiam em mim para protegê-los. Olhem para o céu lá em cima, olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como a fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha. Os seus moradores morrerão como se fossem moscas, mas a minha vitória será total. Meu poder durará para sempre. Escutem, povo, vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos, não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês, pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pela traça. Mas a minha vitória será total, meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda, salva-nos com teu grande poder, como fizestes antigamente, no tempo dos nossos antepassados. Tu cortastes Rabi em pecados, tu matastes aquele monstro do mar, tu fizeste o mar secar, secaste as águas profundas no meio do mar, abristes o caminho para que por ele passasse o povo que salvasse. Aquele a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria, a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao povo: eu mesmo lhe dou força. Então, por vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha, porque que assim o Senhor, seu Criador, aquele que os estendeu no céu e firmou a terra, porque estão sempre com medo de inimigos cruéis.
que os inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los, que pode fazer a fúria deles contra vocês. Logo, os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão nem passarão fome. Eu, Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos, com a minha mão eu os protejo, e que estendi o céu e firmei a terra. Digo às montanhas de Jerusalém: vocês são meu povo. Acorde, Jerusalém, acorde, levante. O Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbado. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão aí e que ajudasse a andar. Você sofreu duas desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos, a guerra e a fome mataram seus moradores. Quem tem pena de você, quem procura consolá-la, os seus moradores desmaiam de fome e que caiam na esquina, nas ruas. São como carneiros selvagens presos nas redes dos caçadores. Eles caiam por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora escute que o Senhor diz, o Senhor Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz: agora estou tirando da sua mão o copo cheio da minha ira, com que você fez ficar bêbado. Você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos e aos que lhes disseram: deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou e eles pisaram, como se fosse pó da rua. Isaías capítulo 52. Acorde, Jerusalém, acorde, renova suas forças, cidade santa, vista os seus vestidos mais caros, pois os pagãos, aquela gente impura, nunca mais morarão com você. Ó Sião, cidade, bela cidade, prisioneira, sentada no chão, livre-se das suas correntes, levante-se, sacuda o pó das suas roupas e sente-se no seu trono. O Senhor diz ao seu povo: quando vocês foram levados como escravos para outro país, ninguém pagou nada para vocês. Assim também não pagarei nada para livrar-os da escravidão. O Senhor diz: primeiro meu povo foi para o Egito a fim de morar lá, e eles foram porque quiseram. Mais tarde a Síria os levou como escravos e não pagou nada por eles. E o que é que estou vendo agora? Babilônia fez a mesma coisa, levou o meu povo como escravos sem pagar nada por ele. Aqueles que estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Mas o dia virá em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá que eu sou o Senhor, quem diz: estou aqui. Como é bonito ver o mensageiro correndo atrás das montanhas, trazendo notícias de paz, notícias de salvação. Ele diz: Sião, ó, o seu Deus é o rei. Escutem os gritos das vigias. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem os seus próprios olhos e voltam do Senhor para Sião. Jerusalém arrasa, canta de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém. Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu poder. O mundo inteiro virá que foi o Senhor, nosso Deus, quem salvou o meu povo. Saía da Babilônia, saiam todos e não toquem em nada que seja impuro, que purifiquem e que carregam os objetos sagrados do templo. Desta vez vocês não sairão com pressa, não precisarão fugir, pois o Senhor os guiará.
o Deus de Israel protegerá por todos os lados. O Senhor Deus, tudo o que o meu servo fizer dará certo, e ele será louvado, receberá muitas homenagens, muitos ficarão horrorizados quando ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia ser um ser humano, mas agora muitos povos ficarão admirados quando ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, e entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Isaías capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que eu, seu servo, aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza, nem que chamasse nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o sofrimento que estava carregando, era nossa dor que estava suportando, e nós pensávamos que era a causa das suas próprias culpas, que o Senhor estava castigando, Deus estava maltratando e ferindo porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelos castigos que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos éramos como ovelha que havia perdido, cada um de nós seguia seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo com humildade, não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro vai ao matadouro, com a sua lã quando foi cortada na lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrados com ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime nenhum, nem tivesse dito alguma mentira. Senhor Deus, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados. Por isso, terá a vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o seu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Assim, os pecados dele serão perdoados, por isso eu lhes dei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Isaías capítulo 54. Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filho do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, não faça economia nisso. Compride as cordas da barraca e pregue as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. As cidades desertas ficarão cheias de gente,
Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem, não lembrará mais das desgraças da sua viuvez, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Santo Deus de Israel. Deus do mundo inteiro salvará. Você estava aflita como a mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor está chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Eu a abandonei, mas só por um momento. Agora, com grande amor, eu recebi de volta. Na minha ira, o meu furor, eu me escondi de vocês. Por um momento, mas com amor eterno, eu terei compaixão de vocês. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador. Senhor Deus diz: no tempo do dilúvio eu jurei a Israel: nunca mais as águas cobrirão a terra, assim como eu juro agora: nunca mais ficarei irado com vocês, que jamais castigarei de novo. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por vocês não acabará nunca. A minha aliança de paz com vocês nunca será quebrada. É nosso, e é isso que o Senhor, que diz o Senhor, que tem amor por vocês. O Senhor Deus diz: Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que console. Eu reconstruirei com pedras preciosas, os seus alicerces serão de safiras, as suas cordas serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, eles viverão de paz, em paz e segurança. Você será fundada sobre a justiça, por isso viverá segura, livre para sempre da violência do terror. Se alguém atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos os que lutem contra você. Eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica as armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa a arma para destruir e matar, mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-lo, você não será condenado. Eu faço pelos meus servos isto, eu lhes dou vitória. O Senhor falou. Isaías capítulo 55. O Senhor Deus disse: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça, porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida, porque gastam seu salário com coisas que não matam a fome, e ouvirem e fizeram o que eu ordeno. Vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês. Eu darei as bênçãos e prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe, líderes dos povos, por meio deles viram o meu poder. Vocês darão ordens aos povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos, mas minhas ações muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas, darem alimento às pessoas. Assim também a minha palavra não volta para mim sem nada, mas faz que agrada fazer, realiza tudo o que prometo. Vocês sairão alegre da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. Montanhas
as montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão cipresses, murtas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha, aquilo que eu fiz será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Isaías capítulo 56. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça, façam o que é direito. Daqui a pouco eu vou tirá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes são aqueles que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora ao Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos, por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada, sejam fiéis às minhas alianças. E se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo, povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido. E os estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam, sirvam fielmente. O Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo. Vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentam ao meu altar, no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para que a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu trouxe de volta. É isto que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. O Senhor Deus diz: venham animais selvagens, venham, devorem o rebanho, guardem as do meu povo, guardem do meu povo. Repito, o versículo 10 do capítulo 56. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada, todos são como cachorros mudos e não podem latir. Estão sempre deitados, dormindo, são uns preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada, todos seguem o seu próprio caminho e procuram seus próprios interesses. Eles dizem uns aos outros: vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebida. Amanhã faremos as mesmas coisas e ainda mais do que hoje. Isaías capítulo 57. As pessoas direitas morrem, ninguém se importa. Os bons desaparecem, ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem na vida correta descansam em paz na sepultura. O Senhor Deus diz: venha cá para serem julgados. Os seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteras e prostitutas, de quem é que vocês estão zombando? De quem é que vocês caçoam com essas caretas? Vocês são pecadores mentirosos. Debaixo da árvore sagrada vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade nas fendas da rocha, perto do ribeiro. Vocês oferecem os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Vocês pegam pedras lisas em riachos para serem deuses de vocês, adoram e apresentam a eles ofertas de vinhos e cereais. Vocês estão pensando que isso me agrada? Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais, oferecem sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês colocam seus ídolos indecentes atrás da porta de suas casas, esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com seus amantes a quem pagarem para dormir com vocês, e então satisfazem seus desejos impuros. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o deus Moloque. Enviaram mensageiros por toda parte à procura de deuses para adorar. Esses mensageiros que foram até o mundo dos mortos, vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhe deram forças, por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo de
desses deuses, mas quem são eles para que vocês me contem mentiras que me esqueceram completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão nada. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe, um assopro fará desaparecer, mas os que confiam em mim morarão na terra prometida, o meu santo no monte santo será deles. O Senhor diz: preparem o caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim, pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes, os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo, não ficarei irado para sempre, não morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro de vida por causa do pecado e da cobiça do meu povo. Eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira eu os afastei deles, mas mesmo assim eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto com eles como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei e os consolarei nos lábios dos que choram. Colocarei palavras de louvor a todos, ofereço paz, paz aos que estão perto e aos que estão de longe, eu os curarei. Porém, os maus são como o mar agitado, as suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Glória a Deus por este momento de leitura. Deus te abençoe grandemente. Amém.